mas nós vamos falar agora do avanço das tropas israelenses do exército em Gaza, que se aproxima do hospital de Gaza, né, que vem passando por uma situação dificílima, sem energia, sem condições. Vamos estar falando a respeito. As informações são da agência Reuters. Tanques israelenses nos portões do principal hospital de Gaza, onde pacientes ficam presos no círculo da morte. Forças israelenses chegaram hoje, nesta segunda-feira, aos portões do principal hospital de Gaza, o principal alvo de sua batalha para tomar o controle da metade do norte da faixa de Gaza, onde médicos disseram que pacientes, incluindo bebês recém-nascidos, estariam morrendo por falta de combustível. O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf Al-Qida, que estava dentro do hospital Al-Sifa, disse que 32 pacientes morreram nos últimos 3 dias, incluindo 3 bebês recém-nascidos, como resultado do cerco ao hospital e do corte de energia. Pelo menos 650 pacientes ainda estão lá dentro, desesperados para serem evacuados para outro centro médico, pela Cruz Vermelha ou alguma outra agência neutra. Israel diz que o hospital fica no topo de túneis que abrigam um quartel-general dos combatentes do Hamas, que são os culpados pela situação de usar pacientes como escudos, e o Hamas nega. Reginaldo, não vou falar que é simples assim, porque na verdade não é simples assim, mas o que acontece é que pessoas inocentes estão morrendo. Simples assim. Então, quando a gente fala sobre guerra, a gente tem que entender, eu acho que, quando eu comecei a vir aqui, foi logo que começou, essa campanha Israel-Hamas, essa guerra entre os dois grupos, o governo israelita contra o grupo Hamas, que comanda a faixa de Gaza. E aí eu já dizia lá no início eu dizia, em guerra não há vencedores. Quando você vê a quantidade de vidas perdidas, de famílias destruídas, dos dois lados, é claro que quem está sofrendo mais, isso está nítido, isso está escancarado. O que está acontecendo em Gaza é um massacre, gente. Não dá para você dizer outra, Porque, assim, a última vez que nós tínhamos falado, já estava chegando em 10 mil mortos. Agora já deve ter passado dos 10 mil. Mas, passando dos 15, né? Então, mas aí você vai ver a relação de quem morre de palestino israelense, 80 a 20%. Morre 20% de israelense, 80% de palestinos. Na grande maioria dos palestinos inocentes, crianças, idosos, aquela pessoal fugindo, dessa situação de conflito, bomba, voando na cabeça das pessoas. Então, quer dizer, é uma situação, para mim, no meu entender, isso é vexatória para o mundo. É vexatória para o mundo. O mundo não conseguir realmente construir um diálogo para minimizar a situação. Reconhecer o conflito é uma coisa, Existe ali um problema que precisa ser resolvido entre o grupo que comanda a faixa de Gaza, que é o Hamas, e o governo israelense. Está ali, tem um conflito. Agora, você olhar o que está acontecendo em relação aos inocentes, E aí ficar numa discussão rasa. Então, isso significa que a vida do palestino vale menos do que do israelense, ou a vida do palestino vale menos do que a minha, que sou brasileiro, que estou bem distante do conflito. Então, quer dizer, qual é o valor da vida? Então, vida tem valor? Preço? Tem preço. Dá para se mensurar? Essa aqui valia? Essa é a grande discussão. Então, é importante que os grandes líderes do mundo encontrem um caminho para minimizar o sofrimento daquela gente, Tá certo, tá ali, tá reconhecido o conflito. Mas só que no meio desse conflito tem muita gente inocente perdendo a vida. Crianças, idosos, que sequer conseguem fugir, sequer conseguem fugir diante do caos que está naquela região. Então, você fica triste, Aí você vê, Israel, para justificar um movimento militar, cerca um hospital, porque diz que ali é o... quartel-general, E aí, é claro, vem as reflexões. Será que é verdade? Será que é mentira? Porque Israel diz que é, Hamas diz que não é? Mas no meio disso, do é e do não é, eu tenho um hospital sitiado com 600 pessoas que vão morrer.
que vão morrer se não tiver realmente uma intervenção real. Você disse bem, né? É ou não é? Se é ou não é, a questão é que pessoas inocentes estão morrendo. Ah, mas realmente é o quartel-general. Mas pessoas inocentes estão morrendo. Pô, não era o quartel-general. E pessoas inocentes morreram. Quer dizer, em qualquer uma das situações, pessoas inocentes estão morrendo. Entendeu? E aí, volto a dizer, numa guerra não há vencedores. Não existe vencedores. Não existe, não adianta. Eu acho que está na hora do mundo, né, das pessoas no mundo inteiro fazer essa reflexão. Seja a guerra que for, guerra não há vencedores. Guerra nunca é a melhor saída, né? Nunca é a melhor saída. Nunca. Lógico, o soldado, quando vai à guerra, ele entende o iminente risco de perder a vida, né? Mas o civil não está lutando contra ninguém, muito pelo contrário, está tentando sobreviver, tirar sua própria vida em meio a escombros, em meio à falta de energia, em meio à falta de água, em meio à falta de tudo, né? Inclusive falta de saída, lugar para sair. Né? Nem isso. A passagem foi aberta, foi fechada, foi aberta, foi fechada, foi aberta novamente e parece que vai ficar fechada, não vai abrir tão cedo. Então, mas mesmo quando é aberta, tá lá o pessoal fugindo, pá, cai uma bomba, não é? Atingem, porque está fugindo em ambulância, lá tinha terrorista fugindo em ambulância, ataca a ambulância. Difícil, muito difícil.